Ainda naquela alternativa de lidar com dados nominais, né, nós vimos que a gente pode tentar usar alguma medida que admita, né, a determinação de distância ou similaridades através de dados nominais ordinais, tá? Por exemplo, o simple matching, né? Mas a gente pode tentar outras alternativas, outras maneiras de resolver o problema de dados nominais. Então, às vezes, você tem um banco de dados, por exemplo, esse aí, onde você tem dados que são numéricos, né, que é a idade e a temperatura, por exemplo, e misturado com eles tem também dados qualitativos. Se a pessoa tem febre ou não, náuseas ou não, dor. E o último aqui, que se a pessoa está doente ou não. Esse último poderia ser até a classe, né? Que a gente quer inferir, por exemplo. Tá? O melhor é sempre trabalhar com tudo numérico. Tá? A maioria dos algoritmos admitem apenas valores numéricos. Então, uma maneira que a gente poderia, né, tratar isso, olhando para uma tabela onde você tem dados numéricos e também aqueles que são nominais, é tentar observar aqueles que são nominais e tentar convertê-los para numérico, tá? Então, não tem problema nenhum, por exemplo, se eu olhar o item febre aqui, tá? A priori não tem problema, tá? Mas dessa forma que eu estou passando não tem problema, mas tudo tem que ser investigado com cuidado, tá? Mas aparentemente não há problema a gente traduzir o atributo febre como sendo o não 0 e o sim 1, não é? Então, aonde é não, eu traduzo para 0, converto para um valor numérico, um 0. E aonde é sim, eu deixo 1. Beleza? Poderia fazer isso, tá? E aí eu poderia usar o algoritmo, se eu fizer isso com todos os atributos que são nominais, eu poderia usar um algoritmo que atua apenas com dados numéricos, tá? Calcular uma distância, etc. Beleza? Para o náusea, eu também poderia fazer isso. É aquele lance sim e não, né? É 0 e 1. Para o dor, veja, o dor a gente tem algum grau aqui, né? Tem nenhuma dor, tem dor fraca, moderada e forte. É isso? Isso. A gente poderia tentar estabelecer um nível, né? Alguma categoria, tá? Um número inteiro que represente a, a equivalência desses quesitos, entendeu? Por exemplo, nenhuma poderia ser 0, o fraca poderia ser 1, moderada 2 e o forte 3. Então, eu acabei determinando uma ordem, né, numérica para esses valores, tá, categóricos. Percebam que isso deve respeitar mesmo, de fato, você pode fazer uma observação rápida, isso tem que respeitar uma ordem, no sentido de que o 2, por exemplo, a dor moderada, está mais próximo do 3, que é a dor forte, tá? Enquanto o 3 está mais distante em relação ao 2 da fraca, que é 1, beleza? Então percebam, tem uma ordem para você conseguir manter, né, as propriedades desses valores, entendeu? Então você consegue manter, por exemplo, esse seria uma forma, tá?
Manter uma contagem de 0, 1, 2, 3, no qual, quanto maior o valor, maior é a dor. Beleza? São os níveis de dor. Tá? Então, nós estamos mantendo. Então, nesse sentido, eu poderia converter essa base para algo desse tipo aqui. Beleza? Tá certo, né? Então, aí eu poderia aplicar um algoritmo que atua nesses dados numéricos. Então, uma ideia é a gente também converter valores, tá? E no fim, o que vai ser dado como entrada para a ferramenta, né, de aprendizado de máquina vai ser uma matriz numérica, onde ela vai ter que processar isso enxergando colunas como atributos e linhas como objetos, tá? Alguma pergunta? Deixa eu só ajeitar aqui Por enquanto, não. para ver os comentários, beleza. Tá, obrigado, Vitória. Então, a ideia seria essa, tá? Muito cuidado apenas, né, em utilizar medidas de distância em cima de valores que são como esses aqui, tá? De zeros e uns, etc. Tem medidas de distância mais apropriadas para coisas desse tipo do que outras, tá? Então, por exemplo, tem a medida de Jacquard, por exemplo, que poderia ser mais indicado quando os valores são binários, por exemplo, tá? Quando é sempre assim, sim, não, etc. Enfim, não vou me aprofundar nisso porque já avança muito para um outro campo, né, de mineração de dados ou ciência de dados, de KDD. Então, esse não é o foco. O foco aqui é apenas a gente viabilizar, ter noções de como usar bem as ferramentas de aprendizado de máquina, tá? Então, vamos lá. Outras tarefas que existem ao lidar com esses dados, tá? Antes de fornecer para um algoritmo, por exemplo, um classificador. Remover ruídos ajuda. Então, vocês viram que o KNN, já mostrei, pode ser sensível a ruídos. A gente tem vários métodos para reduzir ruídos ou remover ruídos. Outliers, tá? Que são dados não legítimos, tá? Pode acontecer de ter valores ausentes, tá? Alguns campos podem não estar preenchidos por falha, tá? Por defeitos. E aí tem maneiras de você estimar valor ausente, tá? Uma forma de estimar valor ausente é por agrupamento de dados, tá? Tentar uma forma de fazer isso. Uma outra forma é remover a linha, né, o objeto que diz respeito a esse valor ausente, tá? Ou a coluna, se tem uma coluna com muitos valores ausentes, então remove, tá? Muitos algoritmos não suportam valores ausentes, tá? Por exemplo, estou dando um exemplo bem trivial, que é o que a gente está vendo, não tem como calcular a distância euclidiana se está faltando, né, para um certo atributo ali, uma característica, está faltando um valor, como você vai computar a distância? Não daria. Tá? Então, assume-se que tenha todos os valores presentes. Se não tem, ou vai ter que arrancar o registro que diz respeito a isso, ou vai ter que estimar. E aí tem vários métodos de estimar valores ausentes. Um deles pode ser através de agrupamento de dados, como forma de pré-processamento até. Discretizar valores contínuos. Então, de repente, tem valores contínuos e você necessita encontrar intervalos ou categorizações, tá? Melhorar o entendimento desses dados a partir de uma discretização, tá? Perde-se informação, mas você pode ganhar estabilidade discretizando. Então, uma forma de discretizar é também agrupar dados, tá? Como pré-processamento. Vamos ver um outro problema do KNN. O KNN também é sensível a atributos irrelevantes, tá? Então,
Vamos supor que você já fez todos esses tratamentos, removeu o ruído, tá? Resolveu o problema de valor ausente, normalizou os dados, tá? Em um certo intervalo, resolveu todos os problemas até então, mas você ainda tem colunas aí que são atributos que são irrelevantes para o seu problema. Tá? Então, observando o seu problema, tem atributos que às vezes não devam ser usados. Isso você pode resolver removendo as colunas que você não vai usar. Então, vamos pensar bem de boa, né? De boa se eu quero, de repente, predizer se um paciente está doente ou não. Tá? Então, eu vou assumir que essa última coluna doente aqui seria a classe. A classe. Tá? A classe que eu quero predizer. Tá? Então, vamos supor que você trabalhou nisso, transformou tudo isso em valores numéricos, tá? E você quer prever se uma pessoa está doente ou não. A pergunta que eu faço é: temperatura aparenta fazer sentido? Se a pessoa tem febre ou não também, se ela tem náuseas, dores, parece ser características que diretamente correspondem se a pessoa está doente ou não, tá? São variáveis independentes que traduzem uma certa dependência para a classe que eu quero predizer, tá? Que é se está doente ou não. A idade também pode ajudar, tá? Inclusive até detectar que tipo de doença é, tá? Mas o que eu pergunto, e o salário? Né, o atributo salário ajuda a predizer se a pessoa está doente ou não? Alguém quer responder? Não, né? Em tese não é isso, né? O salário não faz sentido usar o salário da pessoa para saber se ela está doente ou não. Aparentemente, isso é um atributo irrelevante, tá? Não adianta fazer piadinha de tipo, rico não fica doente, sei lá. Não é possível. Não é possível que tenha uma correlação, tá? Todos acredito que possam ser afetados, e no fringir dos ovos é improvável que o salário da pessoa determine se a pessoa está doente ou não, tá? Ela pode ter um salário baixo e ficar estressada por isso, né? E vir a ter aí alguma coisa. Mas a gente não vai considerar isso, beleza? Então, aparentemente, tá tudo de brincadeira, né? Mas olhando seriamente aqui, não faz sentido o salário, tá? O salário é um atributo irrelevante. A gente poderia não utilizá-lo, tá? Ele estaria atrapalhando determinar medidas de distância, atrapalhando a classificação, tá? A Lívia está perguntando aqui, vamos ver. Como assim de maneira indireta, Lívia? O meu áudio tá saindo ruim ainda, senhor? Oi? O áudio tá saindo baixo ainda? Não, tá ótimo. Então tá bom. Porque eu tava pensando, na hora que a Vi falou, o nome também não é relevante. Aí eu comecei a pensar, realmente, para falar se uma pessoa tá doente, não interessa se ela chama Bianca ou se ela chama Rubens. Mas se você for fazer, por exemplo, uma pré-consulta, digamos assim, para ver se a pessoa precisa entrar ou não para consulta com o médico no postinho, alguma coisa assim, ele teria que saber o nome do paciente, às vezes até a idade. Aí esses dados a gente considera importante de maneira indireta ali, ou a gente foca só no que precisa para caracterizar se está doente ou não? Então, aí é que tá. A gente assume que o sistema esse sistema é um sistema geral. Ele precisa receber dados que façam sentido
para expressar o que se deseja. E, por exemplo, o nome definitivamente não faz sentido. Não faz sentido. Porque aí o sistema olharia do tipo assim, né? Será que quando é Gabriel, por exemplo, lá o último, se é Gabriel, é certeza que está doente. ou né, tem algum nome que... Então, é essa forma que o sistema iria olhar, a não ser coisas do tipo que você falou, que sejam mais específicas. Mas ele vai tentar modelar um jeito de predizer e ele vai usar um computador, né? Ele vai olhar isso de maneira sistemática, fria, né? E você tem que determinar aquilo que se correlaciona. Olha lá, tem o Gabriel. Desculpa, Gabriel, é Nada mentira. pessoal, amigo. Não é bom falar, não vamos falar de doença nesse período agora, não. Rubens, vamos falar de Rubens, não tem nenhum Rubens aqui, né? Acho que não. Não. Ó, Rubens é mais propenso a ficar doente. Então, em tese, não tem. O nome não faz sentido. Agora, que nem a Lívia falou, só se tem uma aplicação específica que você quer considerar e que leve a indicação, né? Se tem algum tipo de correlação, né? Se expressa de alguma forma ou ajuda a expressar se a pessoa está doente ou não, a gente pode tentar usar, tá? Mesmo assim, a gente pode ter atributos, por exemplo, que a gente nem imagina que às vezes são cruciais para determinar se a pessoa está doente ou não. Então, são coisas que merecem estudo, né? Não, Gabriel, pelo amor de Deus, não vai ficar com dor de cabeça aí não, hein? Ai, então, no caso de irrelevâncias, né, de fato, salário e nome não faz sentido. Não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido vamos supor, vou dar um exemplo bem tosco, tá? Tosco. Colocar, imagine que tivesse mais um atributo aqui, sei lá, quantidade de membros. Tá? Um exemplo simplório aí e bem tosco. Tá? Quantidade de membros. Tá? A contagem de quantas mãos e pés você tem. Tá? Então, vamos supor que isso entre na contagem aí como um atributo para ajudar a predizer se a pessoa está doente ou não. Tá? Grosso modo, para ampla maioria, tá? Para a grande maioria dessa base de dados, qual que é o valor que vai aparecer para a quantidade de membros? 2 pés, 2 mãos. Vamos resumir, somar tudo, tá? Pés e mãos, Bianca tem 4. Rubens tem 4. Juliana tem 4. Arnaldo tem 4. Marcelo, Rafaela, Bruno, Joana, Cláudio, Gabriel. Gabriel é 4, né? 4 pés, não. 2 pés, 2 mãos. É isso? 2 braços, 2 pernas. Então, para a grande maioria, tá? É um exemplo simplório, né? Mas para a grande maioria, a quantidade de membros vai ser 4. Ou, sei lá, quantidade de olhos, 2. Vai ser sempre 2. Então, isso também é um atributo irrelevante. Então, esse é um outro tipo de relevância. Veja só, não faz diferença nenhuma, ele não colabora em nada. Para todos é 4. Então, ele não colabora em nada em tentar diferenciar uma pessoa doente de não doente. Tá? Vai ser sempre 4. Ou se tem 2 olhos, a maioria vai ter 2 olhos. A grande maioria vai ter 2 olhos, entendeu? Então, vai ser uma coluna com 2 aí. Você vai ter, sei lá, 10 mil pacientes, vai ser uma coluna com 10 mil 2 olhos. Todo mundo tem. Beleza? Entretanto, a gente não precisa usar, porque quando você observar que o atributo é desse jeito, o valor não varia, ou varia muito pouco, ou se você tentar observar, e tem técnicas para isso, né? Não vou entrar nisso, senão é um outro mundo, tá? Se tentar observar
separar só aqueles que estão doentes daqueles que estão sadios, quem está doente, quem não está, e observar se existem diferenças, tá, né, na distribuição de cada partição, a partição dos doentes e a partição dos não doentes, quais são as diferenças que acontecem nos valores do atributo quando você faz isso, tá? Então, se você separar aqui os doentes dos não doentes, para essas duas partições, a gente só vai ter 4. Se a gente tirar uma média para saber qual é a média, vai ser 4 também. Então, isso aqui é um atributo irrelevante, tá? Não preciso disso, isso aqui não vai ajudar, e vai atrapalhar, tá? Então, quando você tem muitos atributos irrelevantes, tá? Como esse que eu acabei de mostrar, ou que variam muito pouco, ou que é tudo igual e só para um ou outro muda, entendeu? É tipo... que outro tipo poderia ser? Que muda muito pouco, não me recordo de nada agora. Mas deve ter algum valor que tem ali, só para alguns mudam, sabe? Aí, às vezes, e se você tem muitas dessas colunas, né, vamos imaginar que você tem 50 características de um paciente. Dessas 50, só umas 5 são relevantes e o resto é tudo desse jeito, isso vai levar a chamada maldição da dimensionalidade, tá? Pode ser esse exemplo mesmo, se a pessoa é míope. A pessoa é míope ou não? Aí a grande maioria não é, só um ou outro é. Aí será que tem a ver ou não? Talvez míope seria para se determinar alguma coisa, se a pessoa tem algum problema de visão, sim ou não, tá? E aí o míope seria interessante. Agora, num caso geral, talvez não. Então, é tudo questão de análise do seu problema. Estou dizendo isso porque a maioria das pessoas não se atentam a isso, tá? É necessário muito analisar antes do que já chegar a usar o KNN e ver se está funcionando ou não, tá? Olha lá, o Gabriel está sendo nosso molde aqui, nosso objeto no banco de dados. É 80% é míope, é isso? Então, aí tem que ver isso. Então, ó, tem que ver se tem características que, tipo, sei lá, a grande maioria tem isso ou é desse jeito, às vezes não serve de nada. Não serve para detectar nada, tá? E aí isso favorece a maldição da dimensionalidade, tá? Então, essa maldição já é conhecida, deixo um link aqui para vocês verem depois. Mas a maldição da dimensionalidade é basicamente o seguinte: conforme você aumenta o número de atributos, tá? Você aumenta o número de atributos, o número de características para saber se uma pessoa está doente ou não, qual é a espécie da planta, fazer uma classificação de sementes, uma classificação de vinhos, uma classificação de flores. Então, se você está tentando fazer isso, vocês imaginam que se aumentar o número de características, melhora ou não? Quanto mais dados, quanto mais características, é melhor? Ajuda a discriminar melhor ou não? Tipo, aumentar o número de atributos ajuda na descrição, na predição? Acho que depende, prof. Então, depende. Então, depende dessa conversa que a gente está tendo. Tá? De saber o que é relevante, o que é importante e atributos que não são. Tá? Então, aqui é um exemplo onde, se você tem só um atributo, você pode mapear 2 regiões para tentar discriminar bolinhas vermelhas e bolinhas verdes. Tá? 4 regiões, aliás. Você tem 4 regiões aqui. Quando você coloca no espaço 2D com 2 atributos, você vai ter 16 regiões. Tá? E esse espaço vai crescendo exponencialmente. Se você tem 3 atributos, essas 16 regiões passam a ser equivalentes a 64 regiões. E isso vai sendo aumentado, tá? E muitos dos problemas são naturalmente
tratados com 10 atributos, 15, né, 20, 30, 50, dados de expressão gênica, né, são milhares de atributos. Em text mining, classificação de textos, etc., você tem centenas de atributos, às vezes. Tá? Então, você lidar com centenas de atributos para tentar classificar alguma coisa, você está aumentando esse espaço de maneira exponencial. Tá? E isso é a tal da dimensão, a maldição, a maldição da dimensionalidade. Tá? Esse espaço ele é aumentado demais com o número de atributos. Tá? Lembra que a gente começou as primeiras aulas aí de Machine Learning só colocando um plano cartesiano 2D, tentando fazer uma reta, né, um hiperplano para tentar dividir o espaço, para conseguir classificar alguém lá em cima, outros embaixo, agrupar. O plano cartesiano 2D, né, bonitinho assim, ok. Agora, a realidade é que a gente está num espaço que facilmente é além do 3D. Tá? E aí você não enxerga nada, não enxerga grupos, não enxerga separações, não se sabe ao certo se estão bem separadas as classes. Tá? Então, conforme você aumenta esse espaço, você aumenta a distância entre esses pontos, tá? E essas distâncias vão sendo aumentadas, e para um número suficientemente grande de dimensões, há uma tendência em gerar informações que são redundantes. Tá? Os objetos ficam esparsos demais, tá? Para diminuir essa esparsidão, deixar de ser tão esparso, você tem que aumentar o conjunto de dados. Então, aí você precisa ter um conjunto de dados maior. Conforme se aumenta o número de dimensão, você tem que aumentar uma batelada de objetos para conseguir ter um mapeamento interessante do espaço. Tá? Mas a verdade é que, conforme você aumenta o número de dimensões, os objetos ficam esparsos, vão ficando esparsos e poucos similares entre si. Tá? Mas mesmo assim, vamos supor, eu quero medir distâncias. O KNN exige medir distâncias, né? E aí um par de objeto de classe diferente pode acabar sendo tão similar quanto um outro que é da mesma classe. Porque, sei lá, eles estão tão esparsos que um ganha do outro em pequenas diferenças, tá? De qual é mais próximo ou qual não é. Tá? Então, o aumento de atributos distorce essas medidas e atrapalha você conseguir determinar corretamente o que se parece com o que. Tá? Tudo é tudo muito distante, muito esparso, então olhando de longe é tudo muito parecido, e aí você tem que encontrar diferenças, a diferença é de um pouquinho por lá, um pouquinho de cá e boa. Tá? E às vezes isso está sofrendo um grande efeito do aumento da dimensionalidade e não entregando o que deveria ser entregue a respeito de distâncias ou de poder de discriminação de classes. Tá? Então, você tem que sempre tentar reduzir o número de atributos para um número suficiente que traga relevância e poder de discriminação das classes. Tá? Então, alguma coisa precisa ser feito ao trabalhar com centenas de atributos, tá? Ou dezenas de atributos. Uma alternativa, então, para reduzir os efeitos da maldição da dimensionalidade é você utilizar uma seleção de atributos, ou um filtro de atributos, que seja, esses filtros, né, eles são métodos capazes de encontrar um subconjunto de atributo que seja relevante para o problema e que ele tenta sacar, né, tirar fora aqueles atributos que são redundantes entre si ou que são irrelevantes. Ok? Então, irrelevante a gente já viu. Agora, imagine, sei lá, você pode ter um conjunto de atributos medidos. Vamos supor que você tem um banco de dados
E aí você tem um conjunto de atributos que um é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O outro é 10, 20, 30, 40. O outro é 20, 30, 40, 50. O outro é 5, 10, 15, 20. Percebam que todos eles têm propriedades equivalentes, né? Talvez eles sejam redundantes entre si. Beleza? Perceberam isso? Eles seguem uma mesma tendência. O que aconteceria? Vamos ver. Se eu colocasse esses atributos, tipo esse primeiro aqui, colocasse ele aqui, ó, ele iria ser isso, né? Botar no eixo X aqui os valores dos objetos. Tá? Ele vai crescendo. É 1, 2, 3, 4, 5. E se eu colocar um outro? O segundo. 10, 20, 30, 40. O cara ia estar aqui. Por exemplo, vai. A mesma tendência. Tá, isso é redundância. Talvez eles estão guardando as mesmas informações. E às vezes eles estão colaborando, tirar um ou outro desse aí não faz efeito nenhum, não tem problema. Como que eu detecto isso? Se os atributos são redundantes ou não entre si? Como que eu poderia saber se eles... A olho nu, né? Não dá, você não vai ficar olhando a olho nu. Tem um método, eu passei hoje já um método que faz isso. Um método não, né? Normalizar eles, professor? Oi? Normalizar eles? Não. Se normalizar eles, essa reta de cima vai ficar equivalente à de baixo, né? Eles vão ficar... Aí vai mostrar, de fato a redundância entre eles. Aí mostra. Mas tem alguma medida que eu posso usar para determinar, tipo, o quão redundante é esse negócio? Para eu poder, de repente, sacar e falar, vou tirar fora. Porque aqui também está mostrando que é. Tá? É só ver se tem tendências parecidas. Não, não é regressão. Falei hoje. Eu posso usar uma medida. O que eu mostrei hoje que mede correlações? Não, Lívia, Seria aquele negócio do casamento simples, professor? Não sei se é. Ah, o Lucas colocou Pearson, coeficiente de isso, Pearson. coeficiente de Pearson. Coeficiente de Pearson. Tem várias técnicas, tá? Mas o coeficiente de Pearson, ele era uma medida, não sei se vocês lembram, de tendência. Ele tem a capacidade de mostrar valores próximos de 1 para quando você tem vetores com tendência parecida, tá? Ou a mesma tendência. Então, provavelmente nesse caso aqui, né, o Pearson vai se manter desse jeito, vai bater em 1, acredito eu. Então, aí ele tem uma... Isso é uma forma de detectar redundâncias no banco de dados. Então, eu poderia usar Pearson para investigar as correlações par a par, né, de cada um atributo com todos os outros, um com o outro, para identificar aqueles que são redundantes entre si. E aí poderia fazer um corte, falar, ó, aquele que oferecer Pearson, o valor de Pearson de 0,7 para cima, ou 0,75 para cima, eu vou sacar do banco de dados. Sacar um só, né? Então vamos supor que esse ofereça um Pearson bem alto, aí eu arranco esse. Ó, então posso tirar, beleza? Posso tirar.
né? Esses aqui provavelmente vão oferecer correlação, posso tirar todos eles, ficar só com um, entendeu? Provavelmente esse um já guarda as propriedades de todos os outros e que possa ser interessante para a discriminação. E aí você reduz o número de atributos, tá? Então, usar a correlação de Pearson é interessante para isso. Você pode fazer um sisteminha que compara, né, cada um dos atributos, um compara com todos os outros e vai verificando aqueles que chegam num patamar de muita correlação, você pode optar por sacar, né, arrancar fora algumas colunas e deixar só uma delas. Beleza? Uma outra ideia simples de seleção de atributo, e é isso que é engraçado, isso que é legal nessa área. Nós podemos utilizar, às vezes, os nossos próprios métodos de aprendizado de máquina para pré-processar os dados e depois fornecer isso para uma outra ferramenta de aprendizado. Então, eu poderia tentar oferecer para o KNN um conjunto de dados só com atributos relevantes e antes pré-processar isso para descobrir quem são os relevantes através de agrupamento de dados. Como que eu poderia fazer? Vamos supor que eu tenho essa mesma base, de dados aí, tá, com atributos. Vou assumir que tem um monte aí de atributo, tá? Vamos supor que tem uns 50 atributos, 100 atributos, tá? O negócio vai embora aqui, tá? Tem um monte de atributo. Eu posso agrupar, mas ao invés de agrupar os meus objetos que estão nas linhas, eu posso agrupar os atributos. Eu posso, da mesma forma que eu agruparia uma linha, para ver se um objeto está no mesmo grupo que o outro, eu agruparia as colunas para ver que coluna está junto com outra. Qual que era a premissa do agrupamento de dados? Quem lembra qual que era a ideia básica, né, para você, no agrupamento de dados, dizer que, olha, um objeto está no mesmo grupo quando que outro, né, dois objetos estão no mesmo grupo quando eles são similares entre si, tá? E dissimilares de objetos que estão em outros grupos, aos grupos vizinhos, por exemplo, tá? Então, essa ideia eu posso usar para descobrir grupos de atributos. Então, eu poderia ter uma partição, tá? Lógico que aqui não é 2D, porque aí o tamanho da dimensão vai ser o número de objetos, mas imaginando em 2D, você poderia ter vários grupos aqui assim, ó, 3, vamos supor, que são de atributos. Tipo, esse aqui tem o atributo A1, o A3 e o A10 e o atributo A25. Aqui tem o atributo A3, A4, A5, A6. Professor, Oi? a dimensão não vai ser determinada pela quantidade de atributos? Nesse caso aqui? Não, tô falando no geral. Sim. Quando eu digo dimensão é o número de atributos. Por isso eu acho que o senhor falou o contrário. Eu entendi errado. Tá, quando eu digo dimensão para classificação de dados, é o número de atributos. Nesse caso aqui que eu estou agrupando atributos, a minha dimensão passa a ser o número de objetos. Confundi um pouco, né? Ou não, é isso? Deu uma confundida, mas tudo bem. Agora eu não estou agrupando linhas, eu estou agrupando colunas. Eu quero saber quais colunas são parecidas entre si. Entendeu? Tá, tipo, tá fazendo o inverso. Você pode imaginar assim, vamos supor que eu tombe esse banco de dados. E aí os atributos passam a ser objetos, e os objetos passam a ser os atributos desses atributos. Ai. Enfim. Ficou melhor agora. Você pode, então, agrupar os atributos, você quer agrupar só para saber que atributo é parecido com qual. Beleza? E aí você cria grupos de atributos aqui, e aí você sabe quem é parecido com qual. Vendo quem é parecido com qual, de repente você pode optar por, que nem esse grupo tem 10, agrupou com 10 atributos. Você pode optar por pegar 2 deles,
talvez os dois mais centrais, tá? Chamados medoides, ou medoide, tá? Que seria o objeto mais central, tá? O melhor representante do grupo. Você pode pegar um medoide, 2 medoides, tá? Ou escolher 2 de cada grupo, e aí, sei lá, você tem um conjunto de dados com 100 atributos. Você pega 2 de cada um aqui, você vai ter 6 atributos. Então, a ideia é, aqueles atributos que estão no mesmo grupo têm chance de serem redundantes entre si, porque o agrupamento agrupa por similaridade. Eles são similares entre si e distintos de outros. E você quer ter, de fato, atributos que são distintos entre si, ok? E que sejam não redundantes. Então, para remover redundância, é só usar 1 ou 2 ou 3, sei lá, determinar um número de atributos que você vai usar retirado de cada grupo, e se preocupar em pegar mesmo essas parcelas em cada grupo, tá? Que aí você está garantindo que, olha, esse atributo que está vindo de um grupo, ele pode ter uma informação que é distinta da do outro. E o que torna rico o poder de discriminação é você ter atributos que guardam informações distintas, e não as redundantes. Beleza? Então, você poderia usar um agrupamento de dados, agrupando atributos, para reduzir o número de atributos e escolher os relevantes, tá? Pegando candidatos de cada grupo. E aí, feito isso, você mantém só essas colunas escolhidas. Reduz o banco de dados, e aí sim você fornece isso para o KNN classificar. Então, eu usei um agrupador para pré-processar os dados, para limpar, filtrar os atributos, limpei e depois forneci para um classificador. Então, esse é um exemplo básico de que não tem limites, tá? Sabendo utilizar as propriedades boas desses algoritmos, a gente pode criar coisas, tá? Métodos, e isso que eu acho muito legal nessa área, né? A minha área, é você poder usar a criatividade nisso e conseguir criar um pipeline de operações que, de fato, leve ao resultado que você quer, a busca do conhecimento, né, a extração daquela verdade, do insight que você busca, predizendo dados, descrevendo dados, etc. Beleza? Alguma pergunta? Tá, então esses foram 2 modos apenas de filtro, mas já adianto que tem uma batelada de métodos que usam entropia, ganho de informação, para conseguir selecionar atributos wrappers, que eu não vou falar aqui, que aí vai prolongar demais, tá? Então, essas são ideias básicas só para vocês terem consciência que isso existe e que tem jeito de resolver esse problema, tá? Uma outra forma de reduzir também os atributos é através de transformações. Então, ao invés de usar um filtro para excluir colunas, tá, e deixar só as relevantes, você pode utilizar métodos como PCA, o LDA, ISOMAP, ou um autoencoder, para conseguir transformar um espaço maior de atributos em um menor, tá? Então, esses métodos, eles recebem esse espaço maior e traduzem eles para uma quantidade menor de componentes, tá? E esses componentes são transformações, são combinações muitas vezes lineares e também não lineares, do espaço de atributos para gerar novos atributos representativos dos primeiros, beleza? Só que em um número reduzido. Então, esses são métodos bem conhecidos para a gente reduzir o número de atributos, mas isso aí envolve transformar os dados. O que antes você tinha, sei lá, atributos que é idade, salário, casado, divorciado, né, estado civil, e etc., passam a ser componentes transformados, que são valores numéricos e que não representam mais essas ideias, tá? Mas representam um espaço reduzido para a gente poder oferecer para classificadores, por exemplo, tá? Não vou adentrar nesses tópicos aqui, isso aqui tem que ser tratado
né, tem que ter uma aula, uma ou duas aulas específicas só para essa forma de uso de PCA, ISOMAP e tudo mais, autoencoder. Talvez eu volte a falar alguma coisa sobre isso mais à frente. Mas esse é um jeito também de transformar o espaço em um espaço de dimensão menor, beleza?